Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Relatório técnico da CPI dos ônibus diz que editais da Prefeitura privilegiaram os grandes consórcios e que o preço da passagem de ônibus não pode ser superior a R$ 3,53. Os empresários de ônibus no Rio de Janeiro não querem transparência. Não querem transparência por quê? Porque roubam da população, porque retiram dinheiro do bolso dos trabalhadores, porque agem como uma máfia e ficam esperando que o poder público fique calado. O caso Marielle. A viúva e a irmã da vereadora participam de sessão solene na Câmara Federal. A Marielle se transformou numa coisa muito maior. Ela se transformou num símbolo de esperança. E os comerciantes da rua Álvaro Alvim comemoram a criação do Quarteirão Cultural, que deve atrair mais consumidores à região. A gente quer tentar resgatar a Álvaro Alvim de antigamente, bem boêmio. A gente começa essa edição falando da apresentação do relatório técnico da CPI dos ônibus, feita pelo professor Jorge Martins, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ. O estudo apontou que o valor da passagem de ônibus na cidade do Rio teria que variar entre R$ 3,26 e R$ 3,53, abaixo, portanto, do preço atual de R$ 3,60. O relatório também critica as empresas que não repassaram à CPI informações e documentos considerados importantes. A reportagem é de Vitor Gagliardo e Simone Braga. A CPI dos ônibus tinha programado 2 reuniões. A primeira era com Cláudio Calac, que é presidente executivo da Rio Ônibus, mas ele não apareceu. A segunda etapa foi a apresentação do relatório técnico feito pelo professor Jorge Martins, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano da UFRJ. Ele apontou que as licitações feitas pela Prefeitura para a criação dos BRTs favoreceu a criação de um cartel montado pelos consórcios que operam o sistema. Não houve licitação do BRT, não houve licitação do sistema de bilhetagem eletrônica. Eles operam fruto de um acordo entre os empresários que estava previsto no edital. Então, se por um lado nós não podemos dizer, que haja cartel porque o preço não é fixado pelas empresas, mas pelo poder concedente, mas a produção é. A quantidade produzida é definida pelas empresas. E isso foi definido por acordo entre elas, sacramentado no próprio edital. De acordo com o relatório, há uma crítica expressa ao fato das empresas negarem o envio de informações e de documentos. Um exemplo que foi apresentado é que das 40 empresas, apenas 14 responderam o pedido dos contratos referentes ao custo da garagem. No entanto, só 6 enviaram os documentos. Vai ser uma vergonha que essa CPI chegue ao final com 20% dos documentos recebidos apenas. O que demonstra isso? Os empresários de ônibus no Rio de Janeiro não querem transparência. Não querem transparência por quê? Porque roubam da população, porque retiram dinheiro do bolso dos trabalhadores, porque agem como uma máfia e ficam esperando que o poder público fique calado. Nós não vamos calar e esperamos que a CPI como um todo proponha medidas veementes para enfrentar esta máfia dos transportes. O relatório ainda mostrou que não houve projeto básico para a criação do BRT, que não foi feita licitação para a criação do sistema de bilhetagem eletrônico e que os editais privilegiaram os grandes consórcios. Um dos principais pontos do relatório é a questão do preço da tarifa. Após inúmeras brigas entre a Prefeitura e a Rio Ônibus, o Tribunal de Justiça definiu o valor de R$ 3,60. Mas, segundo os estudos feitos pela CPI, esse valor varia entre R$ 3,26 e R$ 3,53. A comissão ainda vai ter mais uma reunião. Será no dia 2 de abril para a votação final do relatório. Nós temos até o dia 27 para apresentar, fazer os adendos, fazer algumas colocações para o relator, o que cada um entende que tem que ser colocado, incluído no relatório final. E no dia 2, é o nosso dia, o final do dia da CPI, vai ser apresentado o relatório e a gente vai votar, cada um com as suas convicções. Intervenção Federal. Comissão especial define próximos passos e pede serviços públicos nas comunidades. Ato ecumênico em memória da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes reúne milhares de pessoas na Cinelândia. Projeto de lei do vereador Felipe Michel cria programa de apoio e formação educacional a atletas de baixa renda e ex-profissionais.
Proposta dos vereadores Raimon e Luciana Novaes cria reserva de vagas em serviços e obras públicas para moradores em situação de rua. E na sessão Vereador Responde, o parlamentar Leandro Lira fala sobre o projeto de lei que estabelece o retorno das verbas orçamentárias não utilizadas pelos vereadores ao Tesouro Municipal. A Câmara Federal fez nesta quinta-feira mais uma homenagem à vereadora Marielle Franco. A sessão solene foi convocada em comemoração ao Dia Internacional do Direito à Verdade. Familiares de desaparecidos políticos, militantes de causas ligadas aos direitos humanos e parlamentares participaram da homenagem, que contou também com a viúva de Marielle, Mônica Benício, e a irmã da vereadora, Aniele Silva. Elas cobraram das autoridades uma resposta sobre o assassinato da parlamentar. Condenaram as notícias negativas sobre Marielle, que circulam na internet, e agradeceram as manifestações de carinho e solidariedade. A Marielle se transformou numa coisa muito maior. Ela se transformou num símbolo de esperança. E é por isso que a gente vai lutar e seguir lutando. Porque Marielle é resistência, Marielle é força, Marielle é potência. E o mundo agora está vendo isso. Eles não vão nos derrotar. E lembrar, Milton Nascimento, há meio século atrás, quando lá na Cinelândia velávamos, os mais velhos podem dizer isso, o corpo de Edson Luiz fez uma composição maravilhosa chamada Menino. E ele dizia: o que nós estamos fazendo aqui não vamos deixar de fazer nunca. Quem cala sobre o teu corpo consente na tua morte. Quem grita vive contigo. Marielle, presente. Anderson. A repercussão do crime chegou ao Vaticano. O site do jornal italiano La Stampa publicou que o Papa Francisco também manifestou solidariedade à família de Marielle, através de um telefonema, à mãe da vereadora. Marielle também foi lembrada em uma solenidade organizada pelo vereador professor Célio Luparelli, que comemorou o Dia Internacional da Mulher. 55 mulheres, 55 diferentes histórias de vida para contar. Mulher, filha ou mãe. Mulher, esposa e trabalhadora. Determinada e amada. Conservadora ou ousada. Poço de defeitos e qualidade. Conquistando com dificuldade o que quer. Lutamos por direito e igualdade. E ainda assim sexo frágil, né? O evento que comemorou o Dia Internacional da Mulher foi de iniciativa do vereador professor Célio Luparelli. Na mesa, mulheres representando setores da sociedade civil, do poder judiciário e do governo municipal. O parlamentar abriu a solenidade lembrando o fato histórico que ocorreu em 1908, quando mulheres trabalhadoras reivindicaram o direito ao voto feminino. O vereador citou exemplos de mulheres que lutaram pela quebra de barreiras na sociedade. Anita Garibaldi, nascida em Santa Catarina em 1821, ficou conhecida como a heroína dos dois mundos, depois de ter participado de diversas batalhas, tanto no Brasil quanto na Itália. Sua fabulosa história de resistência e bravura fez com que recebesse diversas homenagens. Durante o evento ocorreram várias manifestações em homenagem às mulheres que se destacaram nas mais diferentes áreas da sociedade. A vereadora Marielle Franco, morta na última quarta-feira, foi lembrada. Em seguida, o coro da Câmara Municipal, regido pela maestrina Cássia Borja, cantou a música Sexo Frágil. Na escola em que você foi ensinada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego a seus pés. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto de Segurança Pública, mais de 50% dos casos registrados de estupro em todo o estado acontecem dentro das residências das próprias vítimas. E mais um dado alarmante, 50,5% desse montante acontece em crianças e adolescentes até 17 anos. A assessora especial de inovação da Secretaria Municipal da Casa Civil, Aspásia Camargo, falou do déficit educacional no país e mencionou a professora Iolires Paz como uma referência para a educação. Todos os problemas remetem a uma ausência, a um abandono da educação que os políticos não veem como
o único caminho da regeneração, né? Para criar novos empregos, para criar uma nova sociedade do século XXI, da inovação, da inteligência, do conhecimento. E a mulher tem sido a grande portadora dessas grandes mensagens para a sociedade. Se nós tivéssemos investido há 30 anos numa escola de educação de qualidade e integral, será que nós estávamos hoje falando tanto em violência? Nós deveríamos hoje estar falando sobre o que fazer para a cidade continuar avançando em educação, não que precisamos partir de novo de um ponto. Não havia necessidade de estar vivendo este momento que nós vivemos. A defensora pública Maria Carmen Sá lembrou da triste realidade das jovens infratoras no país. É importante ter um olhar diferenciado para as meninas que cumprem medidas socioeducativas. São adolescentes que cometeram atos infracionais e que muitas vezes são internadas, às vezes em situação de desigualdade com as adultas. Então, muitas das vezes uma adolescente que comete o mesmo ato infracional correspondente a um crime tem uma reprimenda mais severa e ganha uma medida de internação, recebe como reprimenda uma medida de internação, e que às vezes uma mulher adulta, nas mesmas circunstâncias, não recebe uma pena privativa de liberdade. Um dos primeiros passos é dar visibilidade à questão. Dar visibilidade, dar voz às mulheres, promover espaços de participação às meninas e também garantir com aqueles que defendam os direitos humanos, aqueles que estão falando por tantas outras oprimidas, possam continuar exercendo o seu papel. Em especial, eu vou trazer aqui a questão da vereadora Marielle Franco, que foi exterminada porque ela estava defendendo os direitos de mulheres, de meninas, de populações muitas vezes oprimidas. Em seguida, o vereador professor Célio Luparelli homenageou com a entrega de moções de louvor e aplausos em reconhecimento mulheres presentes no plenário. Eu considero um momento muito importante porque eu tenho oportunidade de representar não só as mulheres, mas especificamente as minhas colegas de trabalho, as minhas companheiras guerreiras que estão na luta diária nas ruas do Rio de Janeiro. O vereador professor Célio Luparelli fez um balanço do evento. Essas pessoas são diversos pontos da sociedade, professores, médicos, guardas municipais, policiais militares, enfim. É realmente um conglomerado, um mosaico de mulheres guerreiras que merecem ser homenageadas, assim como na memória nós fizemos com Zilda Arnes, com Tarsila do Amaral, com outras figuras femininas extremamente importantes. Nós aproveitamos a oportunidade de fazer justiça àquela que mostrou mais uma vez uma necessidade de nós abrirmos os olhos para não deixarmos com que pessoas de mentalidade completamente retrógrada calem a boca de todos nós, principalmente das mulheres que são tão injustiçadas. A Marielle Franco, ela merece esse tipo de homenagem que nós fizemos. E o mau tempo suspendeu a inauguração do Quarteirão Cultural Marielle Franco, prevista para acontecer na noite de quinta-feira. O espaço na rua Álvaro Alvim, na Cinelândia, é um polo de cultura e gastronomia. A criação do Quarteirão Cultural, através de decreto da Prefeitura, vai criar horários especiais de funcionamento e possibilitar aos comerciantes a instalação de mesas e cadeiras em ruas e calçadas da região. Já faz tempo que os comerciantes da rua Álvaro Alvim esperam por esse presente. Demorou 3 anos desde que o projeto foi aprovado na Câmara até que ele fosse sancionado pelo prefeito Marcelo Crivella. Agora, o espaço que fica entre a rua Alcindo Guanabara e o passeio público ganhou o status de quarteirão cultural. Esse empresário, sócio de um restaurante na rua, aprovou a ideia, mas torce para que a rua seja exclusiva para pedestres. Espero que isso também entre em algum momento, né, seja a lei, seja mais abrangente e feche completamente a rua, se torne uma rua até mais atrativa às pessoas de fora, não só os cariocas. Né, os guias possam vir trazer, né, não só mostrar o carro do pessoal, mas as lojas que ficam escondidas atrás dos carros. A regulamentação, que vale a partir do dia 22 de março, vai beneficiar principalmente donos de bares e restaurantes, que vão poder colocar mesas e cadeiras nas calçadas e explorar atividades culturais como música, dança, teatro e literatura. Para isso, os comerciantes precisarão de uma autorização especial de uso da área pública, concedida depois do pagamento da taxa correspondente.
O corredor cultural vai funcionar de 6 da tarde às 3 da manhã, às sextas, sábados e vésperas de feriados. De meio-dia às 10 da noite, às quintas, domingos e feriados. Marcele comemora a novidade. Ela é gerente deste bar, um ponto de encontro tradicional no centro do Rio. O bar prepara muitas atrações culturais para os clientes. São batalhas de poesia, DJs diversos, todos os gêneros musicais. Assim, a gente quer tentar resgatar a Álvaro Alvim de antigamente, bem boêmio. A roda de samba, o chorinho, vir para cá fazer uma voz de violão. Qualquer pessoa ela pode vir desde que ela tenha uma habilidade, que ela queira vir, hoje eu quero vir e tocar. Os frequentadores foram surpreendidos com a notícia da chegada do quarteirão cultural da Rua Álvaro Alvim, mas gostaram da ideia. Tem andado um pouco morto aqui, né? Mas que bom saber que vai voltar a ser um polo cultural. Eu acho que é uma boa, merece aqui para dar uma revitalizada. A vereadora Rosa Fernandes, que dividiu o projeto com o vereador Renato Moura, acredita na revitalização da área. É um espaço que tem tudo a ver com um espaço de preservação cultural. É um espaço gastronômico com a interferência de atividades de lazer e de cultura que acompanha todo o espaço bucólico e gastronômico dessa região. Nós buscamos foi legalizar, regularizar, para que eles possam ter as facilidades de quem está promovendo a cultura na cidade, para que eles possam ser vistos dessa forma e que o poder público possa oferecer de uma forma oficial o atendimento de um espaço cultural, de um espaço de polo gastronômico, que é verdadeiramente o que se instalou aqui ao longo dos anos. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Até a próxima.